Então dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus, que é por Ele que estamos aqui. Oi. Obrigado. Tocou bem hoje. Vai lá. Tá quente aí? Hã? Não tá quente? Não tá quente? Glória a Deus. Hoje de manhã, me ligar, pelo amor de Deus, bispo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, pastor Dico. Bispo Luciano. Entra com a provisão. Faz o ar-condicionado funcionar, pelo amor de Deus. Eu falei, Deus vai mandar chuva para refrescar o teto. Amém, meus queridos? Tá vendo? Tem que ser como? Tem que ser como? Sem noção, tá vendo? E aí, filho? Fica lá, vai lá. Desce lá. Repita comigo, a honra libera o favor de Deus. Não sei se foi ontem ou sexta, eu pedi para o pastor Felipão o link do legado que eu queria assistir de novo. E aquelas pregações me edificaram tanto. E eu queria ter pregado no legado. Só que Deus sabe todas as coisas. Quem pregou no meu lugar pregou muito melhor que eu. Eu precisava escutar o que a pessoa pregou. É? Todo mundo tranquilo? Todo mundo tranquilo? Posso começar? Então repita de novo. A honra libera o favor de Deus. Ixi, meu Deus do céu. Parece que é o último culto, Senhor. A honra libera o favor de Deus. A honra libera o favor de Deus. Levante a mão, levante a mão. Eu estou cansado para levantar a mão, pastor. Pode levantar, está cansado. A honra libera o favor de Deus. Rapaz. Rapaz. Você já veio até aqui. Hã? O sacrifício já foi feito, já está aqui. Amém? Hã? Hã? Amém? Está chovendo, tá vendo? Tá vendo a chuva? Vai ser rápido. Sei que você está com pressa de ir embora, né? E a semana passada, rapaz, meu Deus. Semana passada, as pessoas não vieram para a igreja por causa do jogo do Corinthians. Verdade. Aí, eu sou corintiano, amém? Mais ou menos. Eu era corintiano roxo. Eu era doido pelo Corinthians. Ia todo jogo. Comprava até jogo que eu não ia. Já falei várias vezes aqui. E, quando eu ia no jogo,
quando era no jogo do Corinthians, saísse mais ou menos um gol, o que faria? Hã? Quando bate na trave, o que todo mundo faz? O quê? Não, não é? Mas na igreja, o gol já está batido, o gol já foi feito. O gol está feito, cara. E a gente fica com preguiça de levantar a mão. A gente fica com preguiça de dar glória a Deus. Pregador miserável, está mandando repetir essas coisas. É. Mas eu garanto, se fosse no jogo do seu time querido, se fosse gol, você ia gritar loucamente. Hã? Mesmo se você não fosse um doido, você ia, gol, gol. Né? Não é verdade, pastor Evandro? Você não grita? Né? Amém? Ainda liberar o som. Não é possível. Meus queridos, ninguém pode honrar a Deus por você. Só você mesmo. Ninguém pode honrar a sua esposa por você, só você mesmo. Ninguém pode honrar os seus filhos por você, só você mesmo. Ninguém pode honrar os seus pais por você. Amém? Não pode ser terceirizado. É uma coisa intransferível. Não dá para transferir a honra. Amém? Amém? Está entendendo? Hã? Eu honrei a minha esposa no Natal com um celular novo. Pensa a pessoa feliz. Pensa a pessoa feliz. Hã? Mas eu fiquei feliz também, que ela não vai pegar mais o meu. Hã? E a honra funciona como se fosse uma legalidade. Quando nós honramos, filho, vai com seu tio lá, fica com seu tio lá, vai lá. Aí, vai subir a outra, oh meu Deus. Ah, Melissa. Ah, Jesus. Não, tá desligado já. Obrigado, hein? Certo. Então a honra é um princípio que libera o favor de Deus, amém? Libera destinos. Libera acesso. Mas a desonra cria o quê? Impedimento. Bloqueia. A desonra trava. O problema é que no mundo, né? No mundo que vivemos, é muito mais fácil você desonrar as pessoas do que honrá-las. É muito mais fácil. É muito mais fácil você criticar uma coisa que você está vendo que vai dar certo, né? Para você desonrar, para aquilo não dar certo, para você se sobressair. Amém? Igual eu estava falando do celular. O celular da minha esposa veio sem chip, amém? Celular novo não tem. Aí eu configurando lá.
Se você não pôr o chip, ele não faz ligação, amém? Não é verdade? Consegue fazer ligação? Não. É igual a gente. A gente pode ter as promessas, pode ter as palavras, pode ter a palavra dentro de si, mas se você não tem acesso, se você não tem um acesso pela honra, é igual um telefone sem chip. O telefone está tudo lá, não está? Os aplicativos, tudo lá dentro. Mas se não tem o chip para fazer a ligação, o mediador, não serve para nada. Estão entendendo, amém? Ou quer que explica melhor? Marcos 6:1. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus. Próximo. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. Rapaz, de onde lhe vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Primeiro momento, ó, rapaz, acho que esse é o Cristo, esse cara aí. Eu acho que é o Messias. Eu acho que é ele, hein? Próximo. Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam por causa dele. Ficavam o quê? Escandalizados. Viram o milagre, viram as palavras. Aí falaram, mas esse aí não é o filho do José? Rafael, você não tem a cadeira do José? José não fez a cadeira para você? Quem é esse aí? Jesus? O que, rapaz? Próximo. Jesus lhe disse, só em sua própria terra, entre os seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem? Não tem? Honra. Próximo. E não, Deus não pôde. Está ali, Deus não pôde. O Deus encarnado não conseguiu fazer mais. Por quê? Por quê? Exceto em pôr as mãos sobre alguns doentes e curá-los. A desonra impediu Deus de realizar milagres naquele lugar. A desonra fez que com a visitação de Deus naquele lugar passasse como algo banal. É como você vir no culto, as palavras de Deus sendo lançadas, o extraordinário de Deus, e você ficar, meu Deus, essa passagem eu já sei. Já sei até o que ele vai falar agora. Está entendendo? Quando nós desonramos a palavra de Deus, ele não pode fazer nada. A palavra fica nula. Ela se anula. Não tem proveito algum. Alguns poucos. Amém? Estão entendendo? Próximo. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando.
No legado, veio o Jonas Serra aí, tá bem? Eu gostei muito, foi top demais. Só que a empolgação que eu vi aqui, as pessoas se derramando com as canções, com os louvores, eu prefiro muito mais o pastor Diego cantando, cara. Quem? Você também? Também. Eu me empolgo muito mais com o pastor Diego cantando, que eu não queria nem parar a adoração aqui agora. Só parei porque faz, meu Deus, é Santa Ceia, Senhor. E eu sou um dos que mais pega no pé de horário. Eu falei, rapaz, só vai ser adoração hoje, Senhor? Vamos só adorar? Mateus 10, 40. Quem recebe vocês, recebe a... E quem me recebe, recebe aquele que... Próximo. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, recebe a recompensa de... Se você honra, você recebe a mesma honra, amém? Quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de... Próximo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu asseguro que não perderá a sua... Otávio, cadê o Otávio? Otaviano Costa. Cadê o Otávio? Vem cá, Otávio, por favor. Maurício está aí também? Vem cá, Maurício. Tudo bem, Maurício? Você conhece o Maurício? Esse é o Maurício. Esse aqui é o Otávio. Otávio. O Otávio agora é Jesus. Jesus. Bonito, hein, Otávio? Gente boa, Otávio. Aquele ali, ó. Se esse é Jesus, aquele é o outro. Que outro? Qualquer um. Amém? Qualquer pessoa. Amém? Eu chego aqui mais cedo e fica, qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. A beleza é essa aqui, ó. Nós temos que ver as pessoas através de Jesus. Jesus, eu só enxergo direito aqui, porque eu tenho essa lente aqui. A nossa lente tem que ser Jesus. Essa é a beleza que Ele nos revelou. Porque você vai conseguir ver o outro, você vai conseguir amar o outro como se fosse a si mesmo. Você vai conseguir amar o seu inimigo. Como que você vai amar o seu inimigo se soltar aqui, ó? Miserável, um nada, esse desgramado. Mas através de Jesus, por quê? Porque Ele é o nosso único mediador. E aí você consegue amar. Porque é através de Jesus. Você está entendendo? Ele é a ponte. Você vai conseguir honrar o seu pai e sua mãe? Peraí. Põe Lucas 14 aí, Lucas 14. Fica aí, são atores contratados aqui. Olha lá. Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser?
Não pode ser? Ah, então eu vou abandonar todo mundo. Ah, tem legalidade agora. Abandonar todo mundo. Próximo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser? Muitas pessoas, por causa dessa palavra aí, desonram as outras, porque falam assim, não, eu tenho que amar Jesus acima de tudo, ó. Você não. Tem que deixar você aí, ó, jovens maltratando pai, maltratando mãe, por quê? Por quê? Porque entenderam errado. A beleza revelada. Jesus é a prioridade da sua vida. Amém? Jesus. Como que vai amar o outro sem Jesus? Como você vai honrar o outro sem Jesus? Você consegue amar e honrar todas as pessoas através de Jesus. Estão entendendo? Amém? Amém? Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, outro. E em Gálatas está escrito que certamente o que o homem semear, ele também. A honra é uma semente. A desonra é uma semente. Você plantar, você vai colher. Certamente você vai colher. Amém? 2 Samuel 6. Ó, foi rápido, hein? Aqui, ó. Davi resolve trazer a Arca da Aliança de volta para Jerusalém. A Arca da Aliança foi deixada na casa de Aminadab antes do reinado de Saul. Então, por muitos e muitos anos, falam 20, 30, 40, 50, 72 anos, ficaram longe a Arca de Jerusalém. E a arca ficou na casa de quem? Ficou muitos anos na casa dele. Amém? Quantos anos? Muitos, porque não dá para... Fala 20 lá, mas certamente é muito mais. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel. 30.000 ao todo. Ele e todos os que acompanhavam partiram para Bala, em Judá, para buscar a arca de Deus, arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Próximo. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab, na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção. Mas, lá em Números, está falando como que tinha que carregar a arca. O que tinha que fazer para carregar a arca. Quem tinha que carregar a arca era quem? Os sacerdotes. Não era um carroção novo. Próximo. Com a arca de Deus, Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Próximo. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam... Próximo. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de... Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Próximo. Davi ficou contrariado
porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado. O cara virou fumaça. Esse cara virou fumaça. Quem era Uzá? Era filho de quem? A Arca da Aliança estava na casa dele. Há quanto tempo? Era igual essa caixa aqui, ó. Essa caixa está no palco aqui há muito tempo, amém? Nós nos acostumamos com ela. Hã? Nós nos acostumamos com a presença de Deus. Uzá estava acostumado com a presença de Deus. Amém? Amém? Só que tinha regras para carregar a arca. Amém? Até hoje aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Às vezes, nós tratamos a presença de Deus como Uzá tratou, como algo banal, como algo normal. Você encosta aí, ó, não estou sentindo nada, não é nada, né? É só uma caixa. Por quê? Porque você está muito tempo no mesmo lugar. Você está muito tempo fazendo a mesma coisa. Metódica. Você não faz mais porque tem aquele amor, né? Aquele primeiro amor maravilhoso, né? Que todo mundo fala. Era só uma mobília na casa do Uzá. A presença de Deus não pode ser só algo a mais. É tudo na nossa vida. Nós não podemos tratar a presença de Deus como qualquer coisa. Nós temos que honrar a presença de Deus, a palavra de Deus, o louvor, o culto. Nós temos que tratar tudo com reverência. Você viu o que falou lá? Volta 2. Próximo. Uzá por seu ato de irreverência. Mas ele só encostou na arca, rapaz. Foi irreverência. Por quê? Porque todo mundo sabia que a arca de Deus era a presença de Deus, estava ali. Amém? Próximo. Próximo. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso, ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed de Gate. Próximo. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. Quanto tempo ficou lá a arca? 3 meses. E ele foi abençoado. Aqui não fala da bênção que Abinadab teve, mas com certeza teve também. Com certeza a família de Abinadab foi abençoada. Só que, quando nós somos abençoados, nós nos acostumamos com as bênçãos que nós recebemos. Nós nos acostumamos. E nós não podemos nos acostumar. Eu sempre falo que a minha conversão foi um milagre. Eu nunca posso me esquecer disso. A bênção que Deus me promoveu. A pessoa que eu era, a pessoa que eu estou me tornando ainda. Amém? Eu nunca posso esquecer disso. Eu nunca posso achar que isso é uma coisa normal. Por quê? Porque não é por forças humanas. Eu fui convencido pelo Espírito que eu não podia agir daquela maneira que eu agia. Tratar as pessoas como eu tratava.
o Espírito Santo, o meu líder, a minha esposa, me ensinando na minha orelha, amém? E eu lendo a palavra de Deus, eu tenho que ter uma vida de honra. Eu tenho que honrar o meu líder, a minha esposa, as pessoas, qualquer pessoa. Principalmente a palavra de Deus. Principalmente a hora do louvor. Principalmente a hora do culto. Estão entendendo? Amém? Hoje nós estamos sob a graça, né? Nós não somos mais fulminados por uma cagada que nós fazemos, amém? Imagina se, meu Deus, nem sobrar muitas pessoas. Jesus é bom conosco, amém? Então, meus queridos, Obed-edom honrou a presença de Deus e foi abençoado. Próximo. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Essa mesma história é contada em Crônicas. E aí fala o que os caras falam: a gente fez errado, não pode ir no carroção. O sacerdote tem que levar a arca. A gente tem que ir sacrificando. A gente tem que ir adorando na frente da arca. Próximo. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Próximo. Davi vestiu o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o... Davi estava fazendo o quê? Honrando ao Senhor. Amém? Com todas as suas forças. Próximo. Enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos, de alegria e de trombetas, aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração, desonrou em seu coração. Sempre as pessoas que desonram, elas estão longe. Elas estão observando de longe. Fica criticando lá. Só dá certo porque, olha lá. As coisas que esse rapaz aí só dá certo por causa disso aí, ó. Não sabe, não está perto para ver o que está acontecendo. Não sabe o real propósito daquilo. Mas as pessoas adoram criticar. Elas adoram reclamar. Estão entendendo? Eu já critiquei muitas pessoas por estar longe. Eu já falei muita bobagem por estar longe. Por isso, hoje eu tenho que chegar perto das pessoas para não ter olhos maus sobre as pessoas. Porque quando alguém vem falar para você sobre outra pessoa, amém? Ela cria um inferno na sua cabeça sobre aquela pessoa. E aquela pessoa nem sabia de nada. Amém? Às vezes uma pessoa fez alguma coisa para você e alguém veio contar, amém? Eu já fiz isso. Né? E aí eu fiquei remoendo aquilo. De vez de resolver com a pessoa um assunto, você vai e fala para outra. A pessoa não sabia de nada, rapaz. Você vai lá, coloca a pessoa no meio da bagunça. Né? E aí, além de você ter que perdoar aquela pessoa, o outro vai ter que perdoar também, nem sabia de nada. Está entendendo? Amém? É uma confusão que a gente faz, rapaz. Né?
Vocês estão entendendo mesmo o que eu estou falando? Hã? Aí você fala, ai meu Deus, para que eu falei isso? Meu Deus. Né? Aí você vai e se conserta com a pessoa, a outra pessoa não se conserta. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu fiz? Hã? Já fez isso? Já. A gente faz cada cagada, rapaz. Né? Aí você tem que consertar tudo. Né? Falou, meu Deus. Põe o orgulho no sapato, né? Chuta ele, e vai lá. Fala, não tinha ter falado nada. Era bobagem isso aí, rapaz. Esquece isso aí. Amém, meus queridos? Estão entendendo? Está acabando já. É o último do ano. Se preocupa. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o... Para acabar, senão vou me estender muito aqui. Para acabar. Próximo, vai. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do... Ele honrou a Deus, amém? Com todas as suas forças. Próximo. Ele deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas para cada homem e para cada mulher israelita. Ele honrou todas as pessoas. Por quê? Porque ele estava trazendo a presença de Deus de volta para a sua casa. Estão entendendo? Depois todo o povo partiu, cada um para a sua casa. Próximo. Voltando Davi para casa, para abençoar a sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro. Ele foi para casa para quê? Para abençoar a sua família, amém? Saiu ao seu encontro e lhe disse, como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas e de seus escravos e de seus servos, como um homem vulgar. Quantas pessoas não vêm aqui na frente adorar a Deus? Por vergonha. Por vergonha. O que vão pensar se eu levantar a mão, se o Espírito Santo me tomar e eu começar a falar em línguas, a rodopiar? Quantas pessoas não vêm na frente por causa de julgamento dos outros? Porque se preocupam com o que os outros vão pensar, o que os outros vão achar. Amém? Próximo. Mas Davi disse a Mical, foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai, ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor, celebrarei. Não importa o que falarem, o que pensarem, e rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. E até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve. Quando Saul pecou, quando Saul desonrou a Deus e Samuel, foi-lhe tirado o trono. Quando Mical desonrou Davi, foi tirado a descendência sanguínea de Saul. Olha como é perigoso a desonra. Por isso que hoje, Deus me trouxe essa palavra, para que se eu não honrasse alguém, se eu fizesse duas medidas com as pessoas,
eu voltasse atrás. E se eu consigo honrar as pessoas, se eu consigo fazer a vontade de Deus nessa área, todo mundo consegue. Porque do jeito que eu era, eu não honrava absolutamente ninguém. Eu só sabia honrar a mim mesmo. E Deus me ensinou que eu tenho que levantar as pessoas. Eu tenho que querer que as pessoas tenham mais que eu, tenham mais presença que eu, que preguem melhor que eu, que falem melhor que eu, que as equipes sejam muito maior que as minhas. Eu não posso menosprezar as pessoas. Eu tenho que fazê-las ficarem grandes perante ao Senhor. Eu tenho que honrar, não como forma de barganha, mas porque é um princípio de Deus. E como nosso ator Otávio aqui, estava aqui, nós temos que honrar as pessoas, olhar as pessoas através de Cristo. Aí você consegue honrar as pessoas. Você consegue tratá-las bem, mesmo se elas estão te tratando mal. Mesmo se tem conversa furada por trás, você tem que honrá-las ainda. Porque é assim que Cristo fez. Não importa o que estavam falando. Deus, Senhor, eles não sabem o que falam. E os abençoou. Ele só abençoava. Se nós temos que ser como Cristo, nós temos que abençoar as pessoas, não importa o que elas façam. Nós temos que tentar, tentar não, ser amigo de todos, conversar com todos. Não importa se a pessoa tem dinheiro, se a pessoa fala errado, fala problema, isso aí é desgramado, não consigo falar com esse cara. Glória, não consigo falar com esse cara. Seus olhos têm que ser bom. Não importa o que você está vendo, o que você está ouvindo. Amém? Amém? Então levante-se, levante-se.